Quando sabemos que estamos prontas para a volta do cônjuge? A grande verdade é que se eu vou cuidar das coisas do meu pai, então eu, no sentido de ter algo já sólido na minha vida para entrar numa restauração, que é a restauração bíblica do casamento, eu preciso, no mínimo, conhecer o meu pai, saber quem eu sou nele, na cadeirinha de filha, né? Sentada na cadeirinha de filha. Terceiro lugar, ter vivido um processo, ou estar pelo menos vivendo consciente esse processo de cura e libertação. Então, a partir disso, o Espírito Santo e a graça promovem em mim a segurança de estar pronta. Mas é um processo que, na verdade, não tem fim. A verdade é essa. Casamento restaurando, como não ter mais medo da traição? Assiste o stories anterior, ouça o stories anterior, e esse daqui é um complemento. Como que eu não tenho medo da traição? Quando eu entendo o fator principal que acontece por trás de uma traição, a motivação real, que é espiritual. Quando eu entendo isso, quando eu vivo esse processo de conversão, discernimento, entendimento e intimidade com o meu pai, Jesus é a minha garantia. O que o outro faz é entre ele e Deus. Isso não me preocupa mais. Completamente, absolutamente, indiscutivelmente, esse problema não é meu. Então, assim, se eu não tiver plena convicção das questões espirituais, como que eu posso gerenciar um casamento? Lidar com o outro, que é o meu cônjuge, né, independente daquilo que ele está fazendo, diz muito a respeito de como eu estou me relacionando com Deus, ou se eu estou realmente me relacionando com Deus, porque se eu não sei quem eu sou em Deus, a minha identidade, eu vou me relacionar com o outro por merecimento, né? Então, será que esse outro merece? Ele tá me tratando assim, então eu preciso, né, agir com ele da mesma maneira. Então, aí a gente cai na anulação da graça, da honra a Deus. Então, aquilo que eu faço é para honrar o meu pai, independente se o outro merece ou não, né? Graça versus merecimento. Então, o merecimento ele anula a graça, né? E ele anula também a cruz de Cristo, enfim. Como lidar com o outro? Eu vou honrar o meu pai, independente. Eu me escondo tão bem em Deus que o outro não é problema meu. Como guardar o meu coração da ansiedade? De tentar controlar o outro, né? Ou de ficar buscando o outro o tempo todo para saber o que ele está fazendo. Na verdade, tirando esse cônjuge do trono do seu coração e devolvendo ele pro verdadeiro dono dele, que é Deus. Ocupando sua mente. Na prática é assim, ocupando sua mente todo o tempo, todo momento, preenchendo, né, a sua vida da palavra de Deus, ouvindo a palavra, lendo, estudando e agindo de acordo com o que está escrito na palavra. É só assim que você vai conseguir mudar sua mente, mudar seu pensamento, seu sentimento e a sua postura. E a postura do seu coração com relação a tudo que está acontecendo na sua vida. E isso vai fazer você trocar de jugo com Jesus, né? O fardo com ele. Então, você vai descansar e ter paz. Gente, será que Deus permite o abandono? Será que é da vontade de Deus que uma família seja desfeita? Se eu penso isso, com certeza eu não estou me relacionando com Deus verdadeiro. Eu estou brotando frutos de raízes de amargura que entraram por conta do engano e da mentira. Então, se eu não me relaciono com a verdade, com o meu pai, se eu não sei quem eu sou, a minha identidade, então o meu coração enganoso estará sempre buscando ídolos e mentiras para satisfazer as minhas escolhas, as circunstâncias. Então, enquanto eu não decido me posicionar 100% na verdade, na palavra de Deus, sem mistura, sem atalho, sem comparações, eu estarei vivendo enganos. E esse engano, com certeza, me levará à morte.
Gente, será que Deus permite o abandono? Será que é da vontade de Deus que uma família seja desfeita? Se eu penso isso, com certeza eu não estou me relacionando com Deus verdadeiro. Eu estou brotando, brotando frutos de raízes de amargura que entraram por conta do engano e da mentira. Então, se eu não me relaciono com a verdade, com o meu pai, se eu não sei quem eu sou, a minha identidade, então o meu coração enganoso estará sempre buscando ídolos e mentiras para satisfazer as minhas escolhas, as circunstâncias. Então, enquanto eu não decido me posicionar 100% na verdade, na palavra de Deus, sem mistura, sem atalho, sem comparações, eu estarei vivendo enganos. E esse engano, com certeza, me levará à morte. A nossa natureza humana, ela não perdoa, ela não se arrepende. A nossa carnalidade não converte. Então, tudo isso aqui, ó, uma hora a lembrança da traição deixa de doer, a confiança volta, tudo isso aqui só será possível se você alimentar o teu espírito com a verdade, com a intimidade, com a palavra, com a presença, de uma forma sobrenatural. Todas essas coisas são espirituais. E quando o seu espírito entender isso, não a sua carne, não a sua natureza adâmica, então você vai desfrutar da paz que excede todo entendimento. É Jesus na prática, né, gente? É a Bíblia, é a palavra de Deus na prática, sem engano. Meu marido me traiu até com a minha irmã. Continua indo à igreja, mas fora de casa e já divorciamos. Existem pessoas doentes, tá? E aqui eu quero pontuar algo muito claro. Porque o que a gente ouve hoje em dia é até líderes e pastores mandando todo mundo divorciar e vai cuidar da sua vida e você não merece isso não. E a palavra de Deus não diz isso, tá? A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Aqui eu não tô fazendo apologia nenhuma a pessoa permanecer ao lado, né? Permanecer ao lado de alguém doente. Porque isso também pode trazer vários danos a nós, né? Mas isso também não quer dizer que a gente tem que jogar na sarjeta uma pessoa dessa, ignorar e achar que a gente só precisa cuidar e orar de quem tá doente fisicamente. Não, essa pessoa tá doente espiritualmente. Ela precisa de cura e libertação. Isso daqui é demoníaco na vida dela. E a gente tem que entender isso. A gente pode sim nos separar de pessoas assim, pessoas que nos machucam, que nos ferem, que nos fazem mal, mas isso não quer dizer que eu possa desonrar a Deus. Lembrando, né? Como já dizia Paulo, Timóteo, eles podem, você não. Foi a verdade que chegou para mim. E como eu conheci Deus muito de perto, eu vivi minha vida assim. Mas nem por isso eu vou vir aqui e falar para você, olha, vai, divorcia sim, vai ser feliz, vai viver sua vida. Até porque isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então, se a gente reconhece o valor da cruz, se a gente dá o devido valor a ela, se a gente sabe que qualquer situação, circunstâncias é uma poeira perto da cruz de Cristo, então por que eu vou anular e vou negligenciar uma pessoa que precisa de cura e libertação? A mesma graça que me alcançou vai alcançar a pessoa. E se Deus chamou você para orar por essa pessoa, interceder? Você como esposa, você é intercessora, né? Então, olha essa pessoa com os olhos de Deus, é o caminho. A gente pode sim nos separar de pessoas assim, pessoas que nos machucam, que nos ferem, que nos fazem mal, mas isso não quer dizer que eu possa desonrar a Deus. Lembrando, né? Como já dizia Paulo, Timóteo, eles podem, você não. Foi a verdade que chegou para mim. E como eu conheci Deus muito de perto, eu vivi minha vida assim. Mas nem por isso eu vou vir aqui e falar para você, olha, vai, divorcia sim, vai ser feliz, vai viver sua vida. Até porque isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então, se a gente reconhece o valor da cruz, se a gente dá o devido valor a ela, se a gente sabe que qualquer situação, circunstâncias é uma poeira perto da cruz de Cristo, então por que eu vou anular e vou negligenciar uma pessoa que precisa de cura e libertação? A mesma graça que me alcançou vai alcançar a pessoa. E se Deus chamou você para orar por essa pessoa, interceder? Você como esposa, você é intercessora, né? Então, olha essa pessoa com os olhos de Deus, é o caminho.
Como saber se a restauração é com a pessoa que você ama, sendo que ele já tem outra? Se ele for o seu marido, o marido da sua aliança. Gente, eu acho que o vídeo sobre aliança matrimonial, no devocional, de Volta ao Éden, ele tem mais ou menos 1 hora, por aí. Ele foi o vídeo mais extenso, fora o de princípios do casamento, etc., que eu falo tudo isso dentro do nosso devocional de 30 dias, né? E para eu entender o que é uma aliança de casamento matrimonial, eu preciso primeiro entender o que é uma aliança para Deus, qual que é o valor de uma aliança para Deus. Então, se eu não tô me relacionando com a palavra de Deus, não tem como eu entender. Se eu não conheço o caráter dele, não tem como eu fazer nada a partir do meu próprio entendimento. É isso. Meu marido já engravidou outra mulher 2 vezes, já desistiu do casamento. Ela pergunta numa outra caixinha: será que eu posso ter uma nova família? Poder, você pode tudo. Você quer uma confirmação? Eu, Natália, não negligenciaria o meu relacionamento com Deus. Eu iria orar, pedir direcionamento para o Espírito Santo e não iria terceirizar essa guiança, que foi exatamente o que eu fiz. Então, assim, eu estou vivendo a minha vida baseada nas circunstâncias e permitindo as coisas fluírem a partir do engano na minha vida? Ou realmente eu quero buscar a verdade e viver a verdade e me relacionar com a verdade? Então, vai a partir do ponto do que você escolher. Você tem livre escolha. Então, assim, eu não sei. Sinceramente, desejo que Deus te revele. Meu marido já engravidou a amante 2 vezes. Já desistiu do casamento. Na outra caixinha, ela pergunta: posso ter outra família? Gente, você pode qualquer coisa. Pode fazer o que você quiser. Pode, não pode? Pode. Agora, se você quer saber o que Deus autoriza ou não, então é pra ele que você tem que ir. É com ele que você tem que se relacionar. É pra ele que você tem que perguntar. E é, assim, uma vida de intimidade com ele. Se você não quer ter isso, se você não quer obediência, se você não quer renúncia, se você não quer sacrifício, se você não quer desfrutar de uma vida em abundância com Deus, então você faz o que você quiser. Agora, se você é cristã e quer maturidade espiritual, então você vai fazer aquilo que honra o seu pai. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estás na carne, mas no espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, tal não é dele. Romanos 8, gente. Leiam Romanos 8. Deus está falando aqui sobre a diferença das pessoas que vivem em espírito, entendem as coisas espirituais, olham as coisas com os olhos de Deus, e aquelas que reduzem tudo à naturalidade, à carnalidade, lidam com as coisas de forma carnal. Efésios 6:12, a nossa luta não é contra carne nem sangue. Ponto, só esse versículo já diz para nós o que a gente está lidando. Romanos 8. Leiam a Bíblia toda, vai. Primeiro ponto, restauração verdadeira, completa, bíblica, é só na palavra. É só com Jesus. Segundo ponto, a primeira restauração, ela é a origem da minha cura e da minha libertação. Minha. Depois que o Espírito Santo enche e aí transborda e a casa tá limpa e todo esse processo, nossa vida tá em ordem de acordo com aquilo que Deus planejou, segundo a boa, perfeita e agradável vontade dele, então tudo que sai de mim é restauração. A vida em abundância, João 10:10, é restauração de todas as coisas. Então, como que eu vou orar por restauração? Você vai buscar conhecer, primeiramente, o dono do casamento, o criador das famílias. Não tem outro caminho. É isso ou não é.
Tiago vai dizer que isso é a mente dividida. Leia Tiago. E ele vai dizer mais, uma mente dividida que oscila. Nada pode receber da parte de Deus. É sério. Então, assim, se eu tenho dúvidas, eu só vou zerar essas dúvidas conhecendo o caráter de Deus, lendo a minha Bíblia, estudando, saindo da sala Kids e me relacionando com o Pai, renunciando minha vida, me arrependendo, buscando um relacionamento com Ele, buscando uma transformação genuína para honrar a Deus. Honrar a Deus, essa é a minha motivação. Se eu busco a Deus com a motivação errada, então a angústia vem, a ansiedade vem. Vem, porque eu tô correndo atrás do vento, eu tô fazendo do meu jeito e não buscando aquele que vai fazer melhor que eu, né? Eu busquei a parte mais difícil. Porque tentar algo que nunca foi bom e agora ele está feliz com outra e eu posso ser feliz também? Não sei, é sua vida, né? Você que deve saber, eu não tenho ideia. Na verdade, assim, a minha vida nunca foi boa mesmo, o meu casamento, antes de eu conhecer Jesus na prática. Porque quando eu conheci ele, tudo que eu vivi não chega nem aos pés de tudo que eu vivo hoje. Então, eu quis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus pra minha vida. Então, a mesma graça e o milagre que mudou a minha vida, mudou o meu casamento, mudou o meu marido, mudou tudo, tudo, absolutamente tudo ao meu redor. Então, assim, eu não sei pra você o que é tentar algo que nunca foi bom. O que eu quis tentar é morrer pra mim mesma, pra viver a vontade do meu pai. Só isso. O que eu mais vejo nesse processo com Deus de restauração são provações, né? Então, Deus, ele nos prova, não porque ele não sabe, não porque ele precisa saber o que a gente vai fazer. Você acha que ele não sabe? Ele sabe. Mas quando ele chama Adão, depois que Adão pecou, ele perguntou, onde você tá, Adão? Você acha que ele não sabia onde estava Adão? Ele sabia, mas Adão não sabia onde ele estava. Então, todas as vezes que Deus, ele nos instiga uma provação, é pra gente saber onde está o nosso coração. Essa chave mudou completamente a minha vida. Porque todas as vezes que eu me via e me vejo diante de uma provação, eu falo, tá bom, Deus, tá bom, Pai, o que eu preciso aprender agora? O que eu preciso saber agora? E me relacionava mais, e me relaciono mais, e busco mais, e mais profundidade, em medidas maiores com ele, e daí eu vou, parece que destravando fase, vivendo em novas medidas. Efésios 6:12, Efésios 6:12, Efésios 6:12. Gente, decora, leia. Coloca num quadro na sua parede. A nossa luta não é contra a carne. A nossa luta é espiritual, contra seres espirituais. Então, isso já resume tudo. Tudo na nossa vida. Então, eu não sei, assim, o que as pessoas estão ensinando por aí, tá? Mas você precisa ler sua Bíblia. Isso é fato. Não é concordar com o que eu estou dizendo. É ter humildade para reconhecer que sem Jesus nada você pode fazer e ir para a palavra de Deus. Isso é Jesus na prática. Agora, Lucas 22 vai dizer que antes de Jesus ser traído, Satanás entrou nele. Isso já é um apontamento. Gente, lidar com traição, só Jesus que sabe. Porque é ele que lidou com isso. Então, sem ele, esquece. Você não vai entender absolutamente nada sobre esse assunto. Como que eu faço para não desonrar a Deus, dando legalidade para as trevas? E como que eu posso ter certeza disso? Eu tô fazendo certo ou errado? Lendo minha Bíblia. Não só a letra morta, mas me relacionando com o que está escrito aqui, na prática. Como que eu posso saber se eu estou desonrando meu pai? Renunciando, me arrependendo, confessando, perdoando, vivendo na prática o que está escrito aqui, vivendo isso aqui, comendo isso aqui, me alimentando disso aqui. Não tem outro caminho. Ou eu sou um cristão ou eu não sou. Não tem meio termo, não tem em cima do muro. Ou eu realmente conheço a verdade e ela me liberta de mim mesma, e eu sei aonde eu estou, o que eu tenho que fazer, ou eu não sei nada e faço o que eu quero.
Como que eu faço para não desonrar a Deus, dando legalidade para as trevas? E como que eu posso ter certeza disso? Eu tô fazendo certo ou errado? Lendo minha Bíblia. Não só a letra morta, mas me relacionando com o que tá escrito aqui, na prática. Como que eu posso saber se eu estou desonrando meu pai? Renunciando, me arrependendo, confessando, perdoando, vivendo na prática o que está escrito aqui, vivendo isso aqui, comendo isso aqui, me alimentando disso aqui. Não tem outro caminho. Ou eu sou um cristão ou eu não sou. Não tem meio termo, não tem em cima do muro. Ou eu realmente conheço a verdade e ela me liberta de mim mesma, e eu sei aonde eu estou, o que eu tenho que fazer, ou eu não sei nada e faço o que eu quero. 2 meses no deserto, é normal sentir vontade de desistir? Eu nunca senti essa vontade. Porque na minha mente eu sempre tive a motivação certa. Do porquê que Deus quer uma restauração. Eu sempre tive muita certeza. Gente, e é o que eu compartilho com vocês hoje, na escola de restauração. Tudo aquilo que o Senhor colocou em mim, porque eu não tinha mentoria, líder, pastor, eu não tinha absolutamente ninguém, eu só tinha a minha Bíblia e o Espírito Santo. E eu vivi tudo isso que eu falo pra vocês em 2 meses. Mas eu nunca pensei em desistir. Então, assim, tanto o devocional quanto a escola de restauração tem tudo isso muito exposto, essas ferramentas que Deus me entregou, que tá tudo na palavra, 100% Bíblia. Se você precisa de um direcionamento, uma ponte, né, alguém que te direciona nesse caminho, eis-me aqui, Senhor. Vem pra nossa família. Glória a Deus. Deus está restaurando minha vida financeira. Sim, gente, sim, Deus restaura todas as áreas das nossas vidas. Ele é o dono do ouro, da prata, e quem prega uma mentalidade de escassez, de que não, nós cristãos não podemos ter as bênçãos do nosso pai, então, porque não conhecem realmente esse pai, né? Óbvio que aqui eu não tô falando de amor ao dinheiro, né? Nem pelo sistema de Mamon, né? Mas sistema de escravidão, né? De paga, de merecimento. Mas eu estou falando de uma vida em abundância com Deus. E é a restauração, gente. É a restauração de todas as coisas. É isso que vocês precisam entender, sabe? É isso que eu compartilho, é isso que eu vivo. É isso, a restauração de tudo, porque Ele é Deus. Ele é Deus. E não há outro como Ele. É tudo para a honra e glória dEle, é tudo dEle, é tudo para Ele. É isso, gente, simples. Como agir quando o cônjuge volta, mas não tem compromisso nenhum comigo e muito menos com o nosso casamento? Como que eu devo agir? Buscando a restauração. O que é restauração, Natália? Esse canal fala sobre restauração e restauração bíblica. Restauração que funciona. Não uma restauração que é só para juntar 2 pessoas sem propósito nenhum. Não, tô falando do casamento de Deus. Tô falando da restauração de Deus, Yahvé, Jesus, né? Sem atalho, sem mistura, sem comparação, sem receitas humanas. Então, como que eu vou agir? Buscando esse Deus. Buscando a minha transformação. Ah, mas o outro não quer, o outro não é problema meu. Ah, mas ele é meu marido, ele é problema de Deus. Você ama o seu marido? Deus ama muito mais. Então, assim, a mesma graça que te alcançou, pode alcançar ele. Você só precisa se converter. Eu ainda tô gravando os vídeos do devocional e a gente começa agora a primeira turma da escola de restauração, né? Agora no mês de fevereiro. E, gente, eu tô muito, assim, meu Deus, grata a Deus por tudo que Ele tá fazendo, né? Não só na minha casa, mas eu sei que alcança a sua casa também, né? Essa minha casa de restauração, que tem essa unção de restauração, não só de casamento, tá? Não limite a casamento, mas de todas as coisas, sabe? Eu sei que te alcança de alguma maneira, né? E eu oro a Deus para que Deus traga as famílias que Ele escolheu para estar na nossa casa também, na nossa família de escola de restauração, de volta ao Éden, né? E é uma honra para mim poder cuidar das coisas do meu pai. Então, assim, é isso. É isso, gente. Escola de restauração de todas as coisas. Tá aí, vambora. Queria dividir algo com vocês aqui.
é que quando Deus me confiou esse ministério, a Maria tá malhando lá. Quando Deus me confiou esse ministério, que não é meu, é dele, né? Ele me levou a águas profundas. Só eu sei o tanto que eu tive que renunciar, o tanto que eu tive que abrir mão de tudo, sabe? E ele me falou muito claramente sobre Ezequiel 34 e Jeremias 23. Os meus pastores não estão pastoreando as igrejas, então eu estou levantando as testemunhas. E tem muito engano, disfarçado de doutrinas. E o povo perece por falta de conhecimento, não de mais um conhecimento, mas do conhecimento da verdade que é bíblica. Então eu tô aqui para denunciar essas mentiras. É isso mesmo. E esse ano eu me comprometo em rasgar o verbo, rasgar a palavra mesmo. Então a minha vida hoje é transbordar tudo aquilo que ele coloca em mim, de maneira simples, para até uma criança entender, né? E quanto mais tempo eu gasto com ele, mais eu tenho certeza do que ele tá fazendo nessa geração. Não pense você que restauração de casamento se limita às questões de receitas humanas, de como fazer isso, de como fazer um casamento dar certo, de como ter mais felicidade, de como ser uma esposa melhor, de como ter um relacionamento íntimo, né, melhor. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com Deus colocando sua casa em ordem, preparando a noiva. Preparando a noiva. E você também é noiva, chamada, escolhida para preparar a noiva. Então, bora acordar. Eu oro em nome de Jesus para que essa verdade fale com o seu espírito. E que o Senhor revele a você o amor dele de Pai. Em nome de Jesus.